Então esse vídeo é para discutir como é que se faz um brainstorm. Nós tivemos uma roda bem divertida sobre brainstorm e a dinâmica era fazer um brainstorm todo errado, com a definição do problema ser resolvido muito dúbia e até trocando no meio do caminho o tema. Eu me forcei até a desrespeitar as pessoas para mostrar o que não deve ser feito, né? E tolher ideias, dizer que a ideia não era boa, todos os erros que você pode fazer no brainstorm. E isso veio de uma visita que nós fizemos em Israel, Merantes, e ele trabalhou a questão de como é que funciona o nosso cérebro nesse processo. Quer dizer, você começa com ideias não criativas, quando no meio do caminho de um brainstorm as regras não são claras e de repente mudam as regras, o tema não era esse, é diferente, tem um choque. Depois que você recupera do choque, você começa a ter ideias de novo. As ideias que vêm de começo não necessariamente são as ideias mais criativas, e aí você tem um tempo que você não sabe, que é um tempo muito fundamental. E aí vem, é necessário ter tempo para saber, o cérebro se acomoda quando acha que tem uma solução. Então, se você não dá aquela pausa de que ninguém sabe para achar a solução, você fica naquela solução que pode ser mais do mesmo e não permite a criatividade fluir. A criatividade exatamente vem do não saber. E aí a gente é educado para pensar que o saber é bom e não saber é mal. Isso é errado. O não saber é importante, porque é a partir do não saber que eu gero um conhecimento, uma ideia nova. E aí eu me abro para o infinito. E daí começam a surgir ideias. E a outra questão é a ideia de que quando eu tenho um problema eu posso resolver sozinho. Se o problema é mais complexo, é muito legal você juntar pessoas muito criativas para te dar ideias, porque sempre a força do grupo vai te trazer ideias mais criativas, mais... A ilusão de estar sozinho é exatamente essa ilusão de que eu tenho poder, eu tenho conhecimento, eu tenho ideias suficientes para resolver tudo. Certo? Haverá uma tendência, é lógico que tudo isso aqui é em termos médios, eu posso ter uma exceção ou outra em algumas ocasiões, e aí nessa ilusão eu posso não dar a melhor solução para o problema. Se eu trabalhasse em equipe, eu podia ter um conjunto, um set de ideias melhor ainda, que podia ter resolvido o problema muito melhor. Certo? Eu posso até chegar a uma situação de, nessa ilusão de estar sozinho, não resolver o problema. Legal. Certo? Procura pessoas na empresa que você saca que tem ideias diferentes. O Bernardo tem que estar numa mesa de brainstorm, ele tem ideias. O Pedro tem que estar numa mesa, ele tem ideia ali na ponta. Esse grupo começa a pôr as ideias. É o passo número 2. E aí é o seguinte, terminou de dar as ideias, sem criticar, sem escolher, dando tempo, tudo que vocês falaram aqui, é o fim do brainstorm, acabou. Você tem que acabar o brainstorm aqui. Por quê? Porque o time que vai trabalhar risco, etc., com um time analítico, que não necessariamente é o time criativo. Então eu faria o brainstorm, aí depois o bicho faz um brainstorm sobre a pirâmide cintural. Tem uma pilha de ideias. Chama um time analítico, analise todas essas ideias para mim, custo. O time analítico, ele começa a agrupar as ideias em conjuntos iguais, e não sei o quê, e ele seleciona a solução. Certo? Então o erro é, eu começo o brainstorm aqui e termino aqui, tá errado. Eu cometi esse erro de propósito, no meio o Rogério colocou. Eu saí assim, então a solução para o problema da pirâmide cintural é esse, Roberto aí. Luiz me apresenta o plano com isso em uma semana. Tá certo? Sim. Só que é fazer e aprender. O que acontece? Se não der certo, eu tenho que perceber rápido e voltar. Vocês colocaram. Alguém pôs briefing, eu acho legal. Se o problema é mais complexo, as pessoas têm que ter um panorama legal daquilo. O segundo erro é buscar a solução de imediato. É o monopólio das ideias de um. Aí o outro erro é não parar no fim. Tem que parar aqui. Se eu não parar, eu errei. Certo? Aí vem na sequência aqui. O próximo erro é achar que, por mais analítico que seja o grupo, que eu estou com a solução na mão. Eu vou ter que exercitá-la, trabalhar. É meio que eu aprender fazendo na terceira. Ok? Para ter certeza que é aquela solução boa, posso ter que voltar para retroalimentar esse negócio. Certo? Time criativo, time analítico e time de acabativa. São perfis diferentes. É difícil uma pessoa que tem todos esses perfis nela. Dá para ter dois. Uma pessoa que tem os três não é fácil.
Tá? Certo? E se a pessoa tiver os três, ela vai ter em nível mediano. Quero fazer com calma e perfeitinho. Aí eu pensei, puta, já vou lá para uma mesa, ficar fazendo 10 brainstorms em 20 minutos, que saco. E aí cada um colocava um problema e girava 5 minutos. Aí chegou numa hora que era o problema da Luciana, a moça do consulado de Israel. Ela tinha um problema que para ela era um problema gigantesco. Aí a gente deu um monte de ideias, aí quando acabou o brainstorm, ela me abraçou, ela me agradeceu, e ela falou assim, você resolveu o meu problema. Eu não estava conseguindo pensar assim. E foi tão natural dar as ideias, e ela ficou emocionada. Ela falou assim, olha, nunca eu ia esperar que fosse vir desses poucos minutinhos um negócio que eu sei que pode mudar o meu ano que vem. Foi muito emocionante, aí eu vi muito valor naquilo, né? Foi muito legal. Uma coisa